A relação que existe entre o pH e o pOH para uma solução em que existe a presença de um ácido ou de uma base, decorre da existência de, mesmo em água pura, a liberação de pequenas quantidades de H3O+, e de OH-. Então, quer dizer, mesmo que não exista um ácido propriamente dito ou uma base propriamente dita presente em água, ocorre que a própria água produz pequenas quantidades de hidrônio e de hidróxido. Que quantidades são essas? 10⁻⁷, tipicamente, de hidrônio e de hidróxido. Tem que ser os mesmos valores, uma vez que essa reação é 1 para 1, eu não posso formar mais desse do que desse e vice-versa. Então eu tenho uma quantidade pequena, porém mensurável, de hidrônio e de hidróxido dentro da água. O ponto importante é entender que, como essas quantidades são iguais, a água pura não é nem ácida nem básica. Ou seja, essas duas quantidades acabam se neutralizando, né, mutuamente. E, no caso, a água pura vai ter a característica neutra, que é o que a gente precisa para consumo próprio, para ingestão e para tudo mais. Quando a gente acrescenta um ácido ou acrescenta uma base extra, como é o HCl, como é o hidróxido de bário, a gente acaba favorecendo ou esse ou esse. Então, quer dizer, não é que os dois deixam de existir, eles simplesmente mudam as quantidades relativas presentes dentro daquele sistema. Como essas duas quantidades são 10⁻⁷, a multiplicação desses dois aqui dentro da expressão da constante de equilíbrio, reparem, isso aqui é um equilíbrio. Então eu posso escrever uma constante de equilíbrio e a multiplicação desses dois valores aqui vai dar o valor de 1,0 vezes 10 a menos 14. Né? Esse valor é conhecido como constante da água ou constante de autoionização da água ou autoprotólise da água, né? O W aqui é do termo para água em inglês, né? Water. Então é a constante relacionada à água, porque esta expressão hidrônio vezes hidróxido, a única espécie química que apresenta uma constante de equilíbrio com essa forma aqui é a água. Então ela tem uma constante especial porque essa constante vai acabar entrando dentro de outras expressões matemáticas relacionadas ao equilíbrio ácido-base. Então, quer dizer, a gente pode usar esse valor aqui para calcular uma série de parâmetros. Entre eles, toda a solução que eu conheço a quantidade de hidrônio, eu posso conhecer a quantidade de hidróxido por meio dessa constante. Por quê? Eu vou ter dois parâmetros, mas se um deles é conhecido, o outro que é incógnita, a equação pode ser colocada em função dele. Ou seja, eu posso acabar isolando, ou seja, mesmo que exista muito hidróxido, a quantidade de hidrônio nunca vai ser 0. Mesmo que exista muito hidrônio, a quantidade de hidróxido nunca vai ser 0. Ela vai ser comparativamente pequena, mas ela ainda continua mensurável através de dispositivos químicos. Né? E um parâmetro que é bastante importante aqui é se a gente pegar justamente o menos log dessa expressão aqui. Então, por exemplo, se eu tirar o menos log, né, dessa expressão aqui envolvendo o KW, isso aqui é a mesma coisa que eu tirar o menos log dessa multiplicação aqui, que é hidrônio vezes hidróxido, que é a mesma coisa que tirar o menos log do valor 10 a menos 14. Né? Então, aqui eu vou ter menos log de KW, também é conhecido como PKW. Afinal, menos log é a função P. Aqui eu vou ter menos log do hidrônio, usando as propriedades do logaritmo, né? Mais o menos log do hidróxido. Por que mais e menos? Porque o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. E esse menos está no logaritmo, então esse menos tem que ser reproduzido em ambos aqui, né? E isso aqui vai dar um menos log de 10 a menos 14, que se vocês fizerem na calculadora, vai dar exatamente 14. Agora, o ponto importante é justamente esse. Quando eu tenho aqui o pKw expresso dessa maneira, o que eu vou ter aqui? O que é menos log do hidrônio? É o pH. O que é o menos log do hidróxido? É o pOH. E a soma desses dois valores tem que dar 14. O que é importante? A frase que eu falei, a soma dos dois dá 14. Isso não significa que o menor valor é 0 e o maior valor é 14. Tem infinitos valores para os quais a soma de 2
dá 14. 7 mais 7, 8 mais 6 e assim por diante, 0 mais 14. Agora, menos 1 e mais 15, a soma deles também dá 14. 15 e menos 1 também dá 14. 16 e menos 2 também dá 14. Então, essa escala não começa no 0 e termina no 14. Ela vai para todo o infinito, para cima e para baixo, centrado no 7. Por que centrado no 7? Porque é a quantidade que tem na água pura. Qual que é o pH da água pura? P, aqui é o POH, aqui é o pH. pH da água pura 7, POH da água pura 7, porque é o menos log dessas duas quantidades. Então, o 7 é o neutro. Tanto o pH quanto o pOH estão igualados. Na medida em que eu acrescento um ácido, o pH desce e o pOH sobe. Na medida que eu acrescento uma base, o pOH desce e o pH sobe. Então, quando eu tenho uma base, o pH está acima de 7. Quando eu tenho um ácido, está abaixo. E para o pOH é o contrário. Então, normalmente a gente se refere ao 7 como o pH neutro, né? Valores abaixo de 7 se relacionam a substâncias ou soluções com característica predominantemente ácida e pH acima de 7 para substâncias predominantemente básicas ou soluções básicas. Só que isso é válido apenas na temperatura, vamos puxar aqui do lado, de 25 graus Celsius. Por quê? Nós vimos já, quando estudamos KPS, quando estudamos Le Chatelier, que a constante de equilíbrio depende da temperatura. Esse valor aqui, medido, ele é medido a 25 graus Celsius. Se for outra temperatura, não vai ser esse, porque não vão ser esses dois aqui. Então, quer dizer, em outras temperaturas, o pH neutro não é 7. Ele pode ser abaixo de 7, ele pode ser acima, dependendo da temperatura que você estiver trabalhando. Em ampla maioria dos casos, a gente trabalha a 25 graus Celsius. Se você pegar uma garrafinha de água, dessas de água mineral, você vai olhar lá, temperatura da água na fonte, isso é uma temperatura aleatória, 20 graus, 18, às vezes 27, 28, 30. Agora, a medida de pH é sempre a 25. Reparem, está escrito pH a 25 graus Celsius. Por quê? Porque eu não posso comparar duas medidas de pH diretamente feitas em temperaturas diferentes. Porque o pH neutro de uma pode não ser o pH neutro da outra. Então, por exemplo, se eu disser para você que o pH 6,8 pode ser um pH básico, claro que pode, dependendo da temperatura. Então, se eu tiver uma temperatura muito alta, o pH 6,8, uma temperatura da solução, por exemplo, próxima de 100 graus Celsius, o pH 6,8 pode ser um pH básico. Então, não é porque está abaixo de 7 que é ácido, apenas se você tiver a certeza de que isso é a 25 graus Celsius. Então, como eu tenho essa relação aqui de pH mais pOH, no exercício anterior que a gente calculou o pOH da solução de hidróxido de bário, né? O pOH, perdão, era 0,537. Então, se eu quiser saber o pH, basta fazer 14 menos 0,537, né? E esse pH aqui vai dar 13, deixa eu colar aqui, 463. 13,463 para não errar, certo? Então, quer dizer, mesmo para uma solução em que a gente saiba que a solução tem predominantemente íon hidróxido, eu normalmente expresso isso em termos do pH, porque é mais fácil para o nosso cotidiano falar em pH básico ou pH ácido, mesmo sabendo que numa solução com pH 13, o íon com maior presença naquela solução não é o íon hidrogênio, e sim o íon hidróxido.